Fala aí, galera, aqui é o Bro, tá começando mais um Minha Vida em Vinil e olha só, cara, 55 anos atrás, no dia 22 de outubro aí, de 1969, o Led Zeppelin, né? Led Zeppelin ia lançar o seu segundo álbum de estúdio, o Led Zeppelin 2, esse play aqui maravilhoso, cara. Led Zeppelin 2. E com ele, cara, é um disco assim que, mais do que, sei lá, cara, consolidar assim a banda, né? Ele ia redefinir todos os rumos da história dela e também do rock, né? Estabelecendo novos padrões de peso, de intensidade, de criatividade aí, de todo gênero, enfim. Naquele momento que o Led Zeppelin ainda era uma banda em ascensão aí, mas com o Led Zeppelin 2, esse quarteto formado por John Paul Jones, Jim Page nos vocais, aliás, na guitarra, o John Paul Jones no baixo, o Robert Plant nos vocais e o John Bonham na bateria, e elevar o rock a níveis assim que jamais tinham sido imaginados, né? É um álbum que vai continuar assim a impressionar até os dias de hoje, assim, e é considerado por muitas pessoas aí, cara, como um dos pilares aí do rock, do heavy metal, né? Além de ser um trabalho que demonstra assim esse potencial que a banda tinha, cara, na sua fase, talvez sua fase mais criativa. E o contexto do lançamento do Led Zeppelin 2 é fundamental para a gente entender o impacto desse álbum. Né? Foi em 69, foi um ano de grandes mudanças para o rock, que se distanciava das raízes mais, vamos dizer assim, suaves, né? E estava mergulhando em alguns territórios um pouco mais pesados, um pouco mais sombrios, mais psicodélicos, enfim. E a própria agenda do LED estava refletindo essa transição, né? Enquanto eles estavam gravando o disco, os integrantes também estavam em turnê por todos os lugares, enfim, apresentando-se por toda a Europa, América do Norte, enfim, e é notável, hein, que muitas dessas faixas do LED foram criadas em estúdios improvisados em diferentes cidades, né, durante os intervalos entre os shows. Cara, há uma natureza meio que fragmentada das gravações, né, em locais como Londres, Los Angeles, Nova York, e tudo isso, cara, por ter essa parte, assim, quebrada, vamos dizer assim, contribui para essa energia mais bruta e mais espontânea que está permeando todo o disco aí. Jimmy Page, cara, que também foi o produtor do álbum, né, explica essa dinâmica em uma entrevista a Rolling Stone, onde ele diz que, abre aspas aí, ó, estávamos em turnê o tempo todo e o Led Zeppelin 2 foi um reflexo de como tocávamos ao vivo na época. As músicas estavam sendo construídas aí no palco e foi assim que elas acabaram sendo gravadas. Fecha aspas. Esse processo criativo, então, cara, e colaborativo também permitiu aí que a banda experimentasse novas ideias, tanto nas composições quanto nos arranjos, resultando em um som mais ousado, um pouco mais polido aí do que o primeiro disco, né? Desde os primeiros acordes aí de Whole Lotta Love, que é a faixa que abre o álbum, né? O ouvinte é imediatamente imerso aí em uma parede sonora que vai combinar blues, psicodelia e até um peso descomunal, né? A linha de guitarra de Jim Page, cara, o baixo marcadaço, assim, pulsante de John Paul Jones, a bateria John Bonham cria uma base assim, muito coesa, né, muito sólida, sobre a qual os vocais do Robert Plant aí vão cantar e flutuar, assim, meio que uma forma hipnótica. Essa música, então, torna-se um clássico instantâneo e é considerada uma das faixas mais importantes da história do rock and roll todo tempo, todos os tempos, né? Whole Lotta Love também trouxe uma inovação significativa em termos de produção, né, com um solo de guitarra mais experimental, assim, com efeitos sonoros que acabam criando uma atmosférica quase que onírica, assim. E esse uso pioneiro de técnicas de estúdio também ajuda a elevar a produção de todos os álbuns que viriam a seguir do Led Zeppelin, né, cara, a partir do Led Zeppelin 2 para um novo patamar. Assim. Outra faixa também que merece um destaque muito grande aqui é Rainbow One, que vai revelar assim algumas influências literárias, né, até fantasiosas, muito por conta do Robert Plant, que era fã do J.R.R. Tolkien, né, que trouxe todas essas referências para essa música, enfim. E essa canção vai equilibrar então momentos suaves e momentos melódicos com explosões de energia e até uma característica assim que se tornaria uma das marcas registradas da banda, né, que é a mistura de folk e rock pesado, que também você vai ver isso lá em Rainbow One, né, que vai exemplificar toda essa diversidade de influências que o Led Zeppelin estava explorando naquele momento, assim. Tem também o seguinte, cara, um dos aspectos mais evidentes aí do Led Zeppelin 2 é essa conexão, assim, bem profunda que eles tinham, né, com o blues.
Então você vai ter aqui faixas como The Lemon Song e Bring It On Home, que são adaptações diretas de clássicos de blues americanos, né, que são reinterpretados aqui, então, com uma intensidade única que só Led Zeppelin poderia dar. The Lemon Song, em particular, cara, vai fazer uma releitura ousada da canção Killing Floor, do Howlin' Wolf, né, com o Jimmy Page e o John Paul Jones, então, entregando performances excepcionais nos seus instrumentos, né. E a abordagem da banda ao blues não era, assim, meramente uma homenagem, eles... Como é que eu posso dizer, cara? Eles pegaram essa essência do gênero e iam transformar isso em uma algo assim com tanta força, cara, com tanta vitalidade que poucos haviam conseguido até então. E de outra maneira, assim, por outro lado, cara, Bring It On Home vai começar com um tributo assim quase que literal, ao estilo que Sonny Boy Williamson fazia, né? Mas rapidamente vai se transformar assim numa tempestade sonora, cara, liderado pela guitarra de Page e a batida retumbante de John Bonham. O Led não estava apenas tocando blues, não, cara, eles estavam levando o gênero a territórios que antes pareciam inatingíveis. Bom, o sucesso do Led Zeppelin 2, então, pode ser atribuído em grande parte à química, cara, que os 4 membros da banda tinham, né? Veja bem, você tinha uma bateria tocada por John Bonham, que ficou muito marcada, cara, pela potência, né, pela constância permanente, marcação rítmica constante, na verdade. Mobb Deep é uma dos solos de bateria mais incríveis que tem em todos os tempos, né? O Jimmy Page tinha essa lance de guitarra com afinações diferentes, produção visionária, moldando o som da banda, não só da banda, mas com a sua guitarra inventiva, né? John Paul Jones, apesar de ser um cara mais... o menos ali da banda, mas era um cara versátil, não só no baixo, mas também nos teclados, né? E ele deu, assim, uma profundidade em todas as composições. E o Robert Plant nem se fala. Os vocais deles eram enigmáticos, poderosos, as letras também, né? E completava toda essa equação, assim, adicionando uma presença de palco e uma intensidade vocal que poucas bandas até então tinham conseguido, né? E há diversas histórias curiosas, assim, cara, sobre a gravação do LED 2, né? Por exemplo, o solo da música Heartbreaker foi gravado por Jimmy Page em uma única tomada, sem que ele tivesse, sem testar o amplificador nem nada, cara. Do jeito que ele colocou, ele gravou. E essa pureza de som, assim, cara, com essa guitarra mais crua, com esses efeitos sem efeitos adicionais aí, né? Que eram tão comuns com o Led Zeppelin, é que dá essa destreza, essa música um poder maior, né? Uma coisa mais crua, mais natural, assim, sabe? Outra curiosidade também é que a produção do disco foi, como eu falei, foi tão fragmentada em vários lugares, né? E acelerada também em algumas mixagens finais, que tiveram que ser concluídas enquanto a banda ainda estava na estrada. Enfim, como já falei, isso não era comum na época, né? O pessoal ia pro estúdio e gravava, então. E além disso, cara, como eu já mostrei a capa aí, né? A capa do Led Zeppelin 2, esse disco aqui, ó. Também tem a parte de trás. Meu disco é uma versão nacional. E você pode ver que ele tá bem detonado. Tem as partes aqui com durex, enfim. Mas enfim, cara, é o disco que eu tenho. E eu gosto muito dele, tá? Então, outra curiosidade é que a capa do álbum mostra uma montagem de fotos aí de aviadores da Primeira Guerra Mundial, né, que foi criada por David Juniper e tornou-se, aliás, um símbolo visual que conecta a grandiosidade e o espírito aventureiro do Led Zeppelin. Cara, e o Led Zeppelin 2 não só consolida a banda como uma das maiores do rock and roll, mas também desempenha um papel crucial aí na evolução de todo o gênero, né? Marca o início do que mais tarde a gente ia conhecer como heavy metal, aí, com o seu som mais pesado, riffs poderosos, que também vai influenciar inúmeras bandas que vinham surgir depois. Tal. E o álbum é um sucesso de música assim, comercial imediato, né, que vai alcançar o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, tanto do Reino Unido. E permanece até hoje como um dos seus discos mais vendidos de todos os tempos. Além do sucesso todo das paradas, principalmente, né, o Led estabeleceu uma reputação da banda como sendo inovadores, e como sendo, assim, mestres no que faziam, né, seus instrumentos, sabe? Então a influência desse álbum pode ser sentida em todos os cantos aí, desde o hard rock a heavy metal, né? Então bandas como Aerosmith, Metallica, Soundgarden, entre, sei lá, tantas outras, citam Led Zeppelin como influência fundamental e Led Zeppelin 2 é frequentemente mencionado hein, como um dos álbuns que definiram o som dessas bandas todas.
E, cara, o impacto cultural desse álbum também é muito grande, assim. Ele não só ajudou a definir toda a estética e a sonoridade de toda uma geração, né? Mas ele também abriu portas para que o rock pudesse ser algo mais, né, do que um gênero musical, assim, sabe? Ele poderia ser uma expressão artística completa, com camadas de complexidade, de profundidade, e não só musical, mas tanto no vestuário quanto na parte gráfica, enfim, cara, era muito, muito, muito mais. Parte de produção, né? E aí, cara, hoje, então, nós estamos falando hoje no dia 3 de novembro, passado já 55 anos, cara, 55 anos, olha só. O Led Zeppelin continua a soar assim tão... Você ouvindo esse disco, e não só esse disco, mas todos os discos do Led, né? Tão, vou dizer assim, tão fresco, cara, tão relevante quanto é o seu lançamento, né? E ele é um testemunho, assim, do talento e da inovação aí. E mesmo da visão de uma banda que, mesmo com pouco tempo de casa, né, cara, pouco tempo de existência, deixa uma marca, assim, profunda no mundo da música, né? E enquanto o Led Zeppelin seguir, assim, celebrando aí, sendo celebrado, aliás, como uma das maiores bandas de todos os tempos, Led Zeppelin 2 vai permanecer como um de seus momentos mais gloriosos, de um marco aí que não apenas capturou a essência do rock, mas que o transformou para sempre. Isso aí, gente. Estamos aí com mais um vídeo do canal Minha Vida em Vinil. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre Led Zeppelin 2, disco maravilhoso. Ok? Falei para vocês que ia voltar, voltei com força total. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha e toda aquela lero-lero todo, tá? Que eu tenho que falar para você, beleza? Beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!